me converti em 2000 e assim, eu comecei a igreja, tava cansado, saí a vida inteira. Chegou uma hora eu cansei, falei, tô cansado disso e tal, liguei para um amigo, falei, vou aí na igreja, fui e fiquei lá. Uma igreja que já tinha um monte de gente que eu conhecia e tal. Só que assim, passou, sei lá, uma semana, duas, eu falei, ó, legal isso aqui, beleza, glória a Deus, mas eu quero entender isso aqui, vocês têm que me explicar. E aí eu ficava atormentando os caras, eles então aí me deram um monte de dica de livro para comprar, comprei um monte de livro e fui estudar o troço. E aí eu comecei a ver, e quando surge o Orkut, aqueles monte de comunidade, aquelas coisas, tudo entrava em tudo aquilo lá. E ficava debatendo. E aí me irritava muito isso. Você coloca um ponto, a pessoa coloca um ponto, você faz um argumento, a pessoa daqui a pouco tá falando de outra coisa. Você fala, meu Deus, mas peraí, não era isso que a gente tava discutindo. Então, eu fui treinando isso e adquirindo esse hábito de falar assim, olha, se a gente tá discutindo um ponto, a gente tem que discutir o ponto. É um papo meio socrático, mas é isso mesmo. Então, assim, a gente discute isso aqui, depois a gente discute isso. Outra coisa, exatamente. Pode ficar pulando de galho em galho na discussão, porque assim, e não importa assim, não é quem vai ganhar o debate, mas assim, a gente construiu um conhecimento junto. Construir, conhecer... Paulo, não é? É isso, sim, não é chegar no fim e falar assim, pronto, ganhei. Não é isso. É de repente assim, pô, legal, chegamos num ponto em que a gente, esgota, daqui não vai pra campo nenhum. Legal. É maêutica que a gente tá fazendo isso. Agora, claro, a internet é propícia a ser dispersiva, as pessoas, claro, existe um leque de gente que todo mundo tem um celular na mão e todo mundo tá falando. Esse então, é o problema. Pouca gente vai ter o trabalho de parar, falar, não, deixa eu ler, né? Às vezes a pessoa nem entende mesmo, né? As pessoas, elas vêm com a sua própria verdade, com a sua própria experiência e colocam isso. E hoje em dia tem também a questão que você está falando, começa num ponto, no final você está falando sobre ad hominem já. Você está falando, mas você é um racista, mas você é retrógrado, tá entendendo? Não acho que seja contraproducente, na minha opinião. Não, é muito difícil. E assim, e é mais difícil ainda, a gente fica... Às vezes eu fico meio desanimado, né? Uhum. Porque eu tô lá me esforçando, eu tenho um público super pequenininho, assim, né? De acordo com o que as pessoas têm muito público. O meu público é pequeno. E ele não aumenta também, porque eu não quero facilitar as coisas. Então eu não vou ficar criando polêmica 24 horas por dia para chegar gente lá. Então, quer dizer, chega um monte de gente, eu faço um tweet polêmico lá, um post polêmico, aí aparece um monte de gente. Eu vejo meus seguidores aumentar. Aí eu falo assim, quer saber, agora eu vou fazer um tweet criticando o Bolsonaro. Aí faço um tweet, aí sai um monte de gente. Porque eu Sim, sei acontece isso. Como as pessoas estão procurando só viés de confirmação... Nossa, Paulo, hoje a gente tá falando o mesmo idioma. Mas não é? Gente, eu não achei que eu ia encontrar uma pessoa pra conversar como esse aqui. Porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje na internet. Elas não querem saber o que você quer dizer. Não, elas não estão interessadas naquilo que você... Elas não têm nem uma bagagem, nem um arcabouço pra falar sobre alguma coisa. É só repetições de frases mesmo, de efeito e clichê. Muito triste a situação. Elas querem encontrar aquilo que ela já pensa em você. Em você. E muitas vezes vão usar você pra confirmar o preconceito que ela tem, inclusive, né? Então, quer dizer... Quando eu comecei a falar na internet, e eu comecei a falar justamente por isso, porque eu vi uma frase da Daniela Mercury. Ela compartilhou uma notícia que era esse papo de redução da maioridade penal. Né? E a frase dela era mais ou menos assim, reduzir a maioridade penal é uma estratégia dos poderosos para matar pretos e pobres. Aí eu li aquilo, isso foi em 2015, eu li aquilo e falei... Qual é a ligação que ela está fazendo entre diminuir a maioridade penal e preto e pobre morrer? Assim, qual é a associação entre criminalidade e cor ou raça da pessoa? Então, assim, tem outros fatores que precisam ser colocados dentro. Você não pode simplificar assim a coisa, né? E aí fiquei pensando naquilo e falei, eu preciso dar uma resposta para essa mulher, porque não é possível que ela vai... Né, ela está jogando todo um povo dentro da criminalidade, né? Então, assim, tem um monte de preto e pobre que não vai morrer se reduzir a maioridade penal, né? Então, quer dizer... Sim. Então, não... E aí, a minha discussão na internet, no Twitter, começou assim. Eu nem entrava no Twitter, achava aquilo chato pra caramba. E meu primeiro tweet foi essa resposta à Daniela Mercury, que aí viralizou, e aí aquela coisa toda. Mas foi exatamente isso. E aí, o que eu fiz depois que saiu essa discussão rápida, assim? Ela estava online na hora, ela respondeu... E ainda falou, você me respeite. Eu falei, me respeita você, porque o preto dessa conversa sou eu. Aí pronto, né? Não sei o quê. Na semana, depois de 2, 3 dias, eu falei,
legal, agora eu vou ter que fundamentar isso aqui. Eu não tô só discutindo na internet porque eu quero jogar palavras. Aí eu fiz um artigo longo, né, que ainda dei o título Preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Que é uma frase, né, que era muito dita antigamente. Tal. Então, aí eu fundamentei a minha discussão de 3 tweets ali com a Daniela Merkel. Falei, bom, eu vou explicar agora por que eu falei aquilo. Não é só porque eu quero, né, polemizar gratuitamente. Mas assim, é isso. Então as pessoas começam a se aproximar do que a gente está produzindo, não necessariamente porque elas acham interessante o que a gente produz, mas porque elas querem encontrar alguém que elas vão usar para reverberar o que elas... E sabe que é um problema que eu estou enfrentando também sobre isso, que eu não sabia? Na verdade, eu não fiz um preparo para fazer meu canal, eu não pensei. Eu falo sobre construção de imagem também, mas eu não construí a minha imagem. Eu só fui fazer um vídeo. É aquela coisa do Casa de Ferreira Espeto de Pau, sabe? E eu fiz até um meia-culpa, coloquei lá no meu Twitter e também no meu Instagram esse meia-culpa, de que eu não sabia que eu tinha uma voz agora, que tinha pessoas que me ouviam, sabe? Então, por exemplo, eu tenho hoje um compromisso, por exemplo, de não propagar realmente a dissolução de uma união entre os trabalhadores. Eu tenho a tentativa de não fazer isso. Por quê? No meu canal eu falei muito mal de... Não mal, mas eu ironizei pronomes neutros e pessoas não binárias, tá entendendo? E isso é uma separação. Então eu não falo mais. Porque exatamente por isso, sabe? As pessoas, elas... Ai, Bira, mas realmente é isso que tem que falar mesmo. Então, hoje eu tenho esse cuidado de entender que são pessoas, sabe? Eu só quero viver em paz, só. É isso. Mas enfim. Não dá, né? Oi? Agora não dá mais. Não, no lugar que você se colocou, já está e tal. Não dá mais pra viver em paz. Então, a gente vai viver atormentado agora. Ou a gente para. Eu já pensei, eu fiquei, sei lá... Perto das eleições do ano passado, eu fiquei, sei lá, uns 50 dias longe. Não quero. Então, eu saí e não entrava mais. Nem entrava. Perfeito. Não sei nem por que eu voltei. Deveria ter ficado para sempre. É que assim, também agora o Noir tava pausado na época. Tá? Agora voltou. Agora então eu não posso abandonar a coisa toda. Sim. Mas assim, eu tenho ficado cada vez mais low profile, assim, sabe? Sim, então, assim, eu também. Um dia eu tweeto, outro dia eu não vou twittar nada. E também não leio comentário. Eu também não leio. Assim, às vezes eu dou uma olhada e tal, mas... se eu respondo assim, vou responder porque isso aqui vai servir para os outros. Aí eu vou lá, dou uma resposta e tal, porque eu acho que é importante. Mas assim, eu também evito, né? Porque senão a gente fica doente com esse troço. Porque é muito desgastante, né? É muito desgastante, mas eu não leio comentário também, não. A única vez que eu realmente fiquei tocado... Eu já fui cancelado várias vezes, como eu já disse pra você. Mas a única vez que realmente me tocou e eu fiquei incomodado foi quando eu falei sobre identitarismo. E o pessoal não gostou. Aí foi quando me chamaram de neonazista. Capacitista sempre me chamaram. Antissemita também. Caramba! Antissemita, capacitista, transfóbico. Mas aí o neonazista veio agora, entendeu? E as pessoas estavam falando coisas que eu não disse. Isso foi engraçado. Eles estavam falando coisas que eu não disse e coisas que eu não acreditava. E com palavras muito pesadas, exagerando até a minha morte, as pessoas estavam falando, sabe? Então, esse dia eu fiquei muito realmente ofendido. Mas depois disso foi um aprendizado, sabe? Você sabe, você é filósofo, você sabe disso. Não existe concordância. Se você pegar 7 filósofos e perguntar o que é filosofia, você vai ter 7 respostas diferentes e até vão brigar entre si. Então, as pessoas não vão concordar, sabe? E é isso, é você ler e criar uma bagagem que você acredita ser boa para você ter o seu posicionamento.